tarde, Visão Plural, edição do dia 20 de fevereiro de 2015, a primeira após o Carnaval. Bem, são 16 horas, horário de Brasília. Hoje nós vamos falar de medicina, um tema que muita gente procura falar, mas nem todo mundo se aprofunda. Para falar sobre várias manifestações do corpo humano, apelidadas de doença, nós estamos aqui com o Dr. Feres Haddad Neto, que vai falar sobre neurologia e neurocirurgia. Bem, ele tem passagens pelo exterior, pela Itália, Espanha, Portugal, Estados Unidos, e é ligado à Universidade em Campinas, mas também à Unifesp. Para falar sobre várias doenças, ele vai primeiro nos explicar, dando boa tarde, é claro, como é o funcionamento do cérebro. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos lá, como é que funciona o cérebro do ser humano? O cérebro ele funciona basicamente que nem um sistema elétrico, cheio de fios. Então você tem células que têm um corpo e dessas células saem vários fios que se conectam em várias regiões, em várias áreas. Esses fios são tipos fios elétricos que fazem o quê? Quando você faz um encapamento de um fio, você aumenta a velocidade de condução desse fio. A energia chega até essa lâmpada, por exemplo, por quê? Porque você tem um fio encapado. Então você aumenta a velocidade de condução. É a mesma coisa no cérebro. Então as fibras, as células são encapadas, os prolongamentos celulares, nós chamamos de axônios, são encapados por uma bainha, por uma capa de gordura. E essa capa de gordura aumenta a velocidade de comunicação entre as partes, entre as células. E isso permite também conectar o cérebro às diferentes partes do corpo. Por exemplo, o músculo. Se eu estou movimentando minha mão agora, esse movimento foi gerado por uma manifestação voluntária no meu cérebro, mas que chegou de forma extremamente rápida no músculo da minha mão. Por que chegou rápido? Eu gerei um impulso. Esse impulso houve a conexão entre 3 tipos de célula, mas essa conexão foi em questões de milissegundos. Por quê? Porque esses prolongamentos celulares são encapados por gordura. E isso funciona como isolante térmico, permitindo uma rápida velocidade de condução. Qual é o prejuízo para o cérebro dessa mania de todo mundo comer fast food, sempre nos McDonald's da vida? O que acontece é o seguinte: todo fast food, principalmente nos Estados Unidos, eles são ricos em quê? Colesterol. Eu participo de cirurgias tanto no Brasil quanto na Europa quanto nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos é diferente. Em que aspecto? As artérias dos pacientes são esbranquiçadas, amarelo esbranquiçadas. Isso é bem nítido nos pacientes americanos, por quê? Porque eles amam o fast food. E só que o fast food é rico em quê? Em colesterol, em gordura. Essa gordura ela passa a ser o quê? Depositada na parede da artéria. Indiscutivelmente, se eu comer frutos do mar, se eu comer vegetais, se eu comer carne, por exemplo, independente do teor de colesterol, desde a infância eu já começo a ter um grau de deposição de gordura nas artérias. Isso é natural do ser humano. Como a minha dieta é rica em gordura, pelos fast foods, então eu aumento a deposição de gordura. Isso gera o quê? Uma lentificação do fluxo sanguíneo e uma obstrução, muitas vezes, das artérias. Isso faz o quê? Não chega a sangue, a célula morre. Então é uma causa muito frequente de quê? Infarto cerebral, as chamados acidentes vasculares cerebrais isquêmicos. O grande vilão é quem? É a gordura. Isso é o quadro no americano. Mas na Europa e aqui no Brasil, como é que é essa? Também é a mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Ou seja, é globalizada essa situação. É globalizado, exatamente. É globalizado. Você vê muito em americano, por quê? Porque a dieta do americano é rica em gordura e carboidrato. No Brasil e na Europa, como se define muito a imagem da pessoa, muito a valorização do corpo, que agora está começando a atingir o interior dos Estados Unidos. Mas isso é principalmente em países como França,
como Itália. Aí, propriamente no Brasil, a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, onde se faz um culto à beleza. O culto à beleza envolve o quê? Mudança da dieta. Então é por isso que se nota principalmente nessas áreas. Deixa eu fazer uma outra provocação. Até que ponto a tecnologia, o uso acentuado da tecnologia, está mudando os mecanismos mentais das pessoas? Quais são as consequências do mecanismo mental das pessoas? Em termos do que? O celular, por exemplo? O celular, por exemplo, não, aquele dedinho que não trabalhava tanto, que hoje trabalha tanto. O que acontece é o seguinte, para que eu, por exemplo, como que é um treinamento de um jogador de futebol, de basquete? Porque, vamos dar um exemplo, o Rogério Ceni. Porque o Rogério Ceni é um excelente batedor de faltas. Lógico, você tem a sua habilidade, mas você tem o condicionamento. Então eu chego ao campo e bato 100 faltas. Hoje eu erro a 100. Mas amanhã eu já começo a condicionar o meu cérebro. Então se eu bater com a parte medial do pé numa determinada força, então eu começo a treinar essa força. Então eu trabalho, num primeiro momento é consciente. Eu levanto e bato. Depois passa a ser inconsciente, como andar de bicicleta. Hoje eu não penso mais, eu ponho uma perna para frente, a outra para começar a andar. Então, o que acontece? Isso aí no celular é a mesma coisa. Antigamente você precisava decorar o número das pessoas para fazer a ligação. Hoje não. Hoje você vai e procura pelo nome e tecla. Se você me perguntava o telefone dos meus amigos, eu não sei. Eu sei... Antigamente sabia até a que bairro aquele número era. Exatamente. Então, hoje, o que se elimina das pessoas? O treinamento. Só que você eliminando o treinamento, você está eliminando quem? A memória. Por exemplo, como você estimula a sua memória? Uma pessoa que vai fazer vestibular. Como que é a orientação de uma pessoa que vai fazer vestibular no fim de semana, por exemplo? É ele estudar no fim de semana antes da prova? Não. Lógico que ele não pode estudar. Aquilo que se faz em cursinho, tudo isso é questão errada. Entendeu? Hoje eu sou professor de neurocirurgia da Unifesp e é o setor de medicina mais concorrido do país. O que você orienta um aluno a prestar? A fazer o quê? A procurar lugares que ele não está habituado. Por quê? Porque você estimula a memória. Vamos supor, se hoje, todo dia você vem para cá, é automático, você faz o mesmo caminho, você não fica pensando. Por quê? Em algum momento da sua vida você já pensou, hoje é automático. Só que, por exemplo, você chega aqui, sempre as mesmas entrevistas. Olha, qual foi a entrevista de 2 meses atrás? Você não sabe. Mas se você vier aqui ter uma discussão e brigar com o entrevistado... Eu já fiz isso. Vai chamar a atenção da sua memória, vai estimular a sua memória. Então é uma coisa diferente. Então você vai lembrar. Então, para estimular a memória, por exemplo, pacientes que têm Alzheimer, pacientes que têm memória alteração de memória por múltiplos infartos, você procura fazer o quê? Você estimula como você vai ao trabalho. Hoje eu vou por um caminho, amanhã eu mudo o caminho para estimular a memória. Fazer palavras cruzadas e procurar o quê? 2 dias antes do vestibular, viaja ao invés de estudar. Para quê? Para estimular a memória. Há um estudo recente que demonstra que a tecnologia tem feito muito mal a 2 profissionais, os comandantes de avião e os médicos, que os comandantes de avião porque quase não tem função na cabine da aeronave, porque está tudo programado, quando tem que improvisar eles não sabem como fazer, os antigos sabiam. E os médicos porque agora se não botar no computador o exame, eles não sabem detectar doenças. Como é que o senhor vê essa situação? Quando eu estava no 2º ano de faculdade, eu ganhei um prêmio do Dr. Zerbini. Você não pode do Dr. Zerbini? Lembro. Eu era aluno na PUC em Campinas, eu ganhei um prêmio do Dr. Zerbini. Ele falou isso, nunca esqueço, sempre ele falou naquele momento para mim. Você tem que operar todos os dias. Eu não opero ao domingo, segunda-feira eu já não sou o mesmo cirurgião. Então tudo é uma questão de treinamento. Então, se vamos supor, olha, eu não operei, eu não tenho o hábito de operar toda semana.
Então, eu não indicaria, eu não operaria com esse médico. Por quê? Porque cada cirurgia, você tem que estar preparado para a situação. Então, quanto maior o seu número de cirurgias, maior é o seu raciocínio. Se você falar para mim, você teve complicações em cirurgia? O médico que falar que não tem complicação, ele está mentindo. Como é que o senhor se sente quando o senhor está fazendo a cirurgia e dá um problema naquele momento? Eu sou bem claro no seguinte, eu sinto a maior tranquilidade. Por quê? Eu sou uma pessoa extremamente fria na cirurgia, fria. Se você pensar, nossa, você tem emoção na cirurgia? Eu não tenho emoção na cirurgia. Por que eu não tenho emoção? Porque eu sou o comandante do barco. Se eu tiver emoção, o que acontece? Eu dependo da minha mão e do meu cérebro. Primeira manifestação quando você está nervoso, o que é? Você treme, você perde a capacidade de concentração, raciocínio. Então o que eu faço? Mais ou menos uns 8 meses atrás, eu estava operando um médico. Um colega. E o cérebro começou a inchar. E um tumor altamente vascularizado, tudo aí. Então, pessoal, não, vamos fechar que muitas vezes vai morrer no centro cirúrgico. Eu pensei da seguinte forma: eu vim aqui para operar, tirar um tumor da cabeça dele. Ele vai sair sem o tumor do centro cirúrgico. O que eu fiz? Eu liguei uma música na minha cabeça, concentrei do jeito que eu estava, preciso resolver esse problema. Mantive a maior tranquilidade e continuei a cirurgia, como se nada tivesse acontecido. Aí no final da cirurgia o cérebro começou a baixar. Se eu tivesse desistido da cirurgia, ele teria morrido. Hoje ele é uma pessoa normal. Quando acontece isso, o que o senhor faz depois? Já que o senhor é frio no ato, o que acontece depois? O senhor tem depois alguma válvula de escape, alguma maneira de reagir que compensa esses momentos? O que compensa o momento? Todo cirurgião, você fala assim, você não se envolve com o paciente? Não é isso. Ser cirurgião é uma coisa. Ter relacionamento com a família é outra coisa. Eu tenho que manter a calma. Eu sou o comandante do barco. Uhum. Se eu me desesperar, o barco afunda. Claro. Eu posso estar na pior das situações. Eu tenho que manter a calma, por quê? Porque se eu ficar nervoso, mesma coisa eu falo para um paciente. Eu estou nervoso. Não, quem tem que ficar nervoso sou eu. Se a senhora me vê nervoso, a senhora fica nervosa. Porque a responsabilidade é minha, não é da senhora. Então, o que acontece quando você faz qual é a minha válvula de escape? A minha válvula de escape é o seguinte: eu ter feito o meu melhor. Se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito isso é inaceitável. E se eu fiz, por isso que eu estudo muito o doente. O doente muitas vezes às vezes o paciente ele reclama, doutor, o senhor está demorando muito para me operar. Não. Quando eu estiver convencido que eu vou resolver o seu problema, eu vou te operar. Se eu acordo, por exemplo, e acho que eu não estou bem, eu não opero. Cancela a operação. Quando eu cheguei agora nos Estados Unidos, tinha uma cirurgia 2 dias depois, por algum motivo começou a atrasar a cirurgia. Suspende. Então é sinal que o divino não quer que eu opere. Não quer que eu opere. Então suspende. Vou conversar com a família. Podem ficar bravos, podem. Porque cirurgia, tudo é data e hora para um evento. Mas essa consciência... eu tenho que ter consciência que eu fiz o meu melhor. Mas essa consciência não é encontrada em todos os meios profissionais. Então, o que se tem hoje, quando você fala assim, todos os meios têm bons e maus profissionais, certo? Todos. Isso é indiscutível. O que se tem no Brasil hoje é o quê? A pessoa tem que procurar, antigamente era mais restrito, mas hoje tem muitas faculdades de medicina. Excesso. Então hoje o governo ele faz programas, ele não quer saber se você é bem atendido. O programa é, você é atendido ou você não é atendido. Infelizmente, o Brasil hoje está numa situação que o médico está parecendo ser um vilão e não mais um salvador. Que era uma visão antiga. Então hoje o médico ele tem que cumprir no serviço público, olha, uma
uma taxa e tem que atender 50 em 3 horas, por exemplo. Ninguém consegue. Ou ele atende ou ele é dispensado. Uhum. Então, tem também, o que preza? Teria que ter um número limitado de faculdades, um número limitado de residência médica. Qual é a diferença do Brasil e dos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, por exemplo, você trabalha em um único hospital. Então, eu trabalho nesse hospital todos os dias apenas. No Brasil, e trabalha com uma equipe só. Vamos supor, aqui no Brasil não. Você trabalha em vários hospitais. Então, no Brasil, nos Estados Unidos, qual é a diferença? Se paga uma remuneração adequada para o médico, para ele ficar naquela instituição. Então, lá ele faz o quê? Ele faz a cirurgia e ele também produz cientificamente. Vamos supor, eu vou renovar o seu contrato de acordo com a sua produção. Se você trabalhou bastante e produziu muito artigo científico, daqui 2 anos eu renovo o seu contrato. Senão você pode procurar outra instituição. Uhum. No Brasil, não. No Brasil, você tem o quê? Uma estabilidade de emprego. Ou é você comparecer ao emprego. No Brasil, se você chamar a atenção de um funcionário, vamos agilizar. Não. Você pode levantar um pouco a voz. Por quê? Porque daí entra sindicato. Então, o que você precisa? É uma remuneração adequada, uma formação adequada. Como se faz uma formação? Em residências médicas padrões, tipo Universidade Federal de São Paulo, Unicamp, USP. Então, você tem um quesito público. São algumas instituições que têm condições de ter faculdade de medicina e residência em medicina. Adequado. Vamos falar de umas questões que eu acho que para o público leigo é importante. O AVC, ele ocorre em qualquer faixa etária ou tem alguma faixa etária privilegiada, no mau sentido, com a incidência de AVC? Então, primeiro, o que é o AVC? O AVC é o chamado acidente vascular cerebral. Uhum. Nós temos 2 tipos de AVC. O AVC, naquele que falta sangue, que é o isquêmico, não chega mais sangue no cérebro. Uma das causas, o colesterol. Uma outra causa que potencializa, o diabetes. O excesso de açúcar no sangue. Faz o quê? O sangue fica mais grosso. Ele tem dificuldade de trombose no vaso. Algumas doenças do coração. E o outro tipo, e o principal, a principal causa de AVC, que é o aumento da pressão arterial. Aí tem o outro tipo de AVC, o isquêmico na falta de sangue, ocorre em 80% e 85% da população. Não importa a faixa etária. Aí você tem uma faixa etária do adulto para o idoso maior do que o jovem. Por quê? Porque ele está relacionado a alguns tipos de doença, como hipertensão, é a principal causa. O diabetes contribui, potencializa em 10 vezes. Doenças do colesterol, que é mais comum na faixa do idoso. Por quê? Hoje, você tem uma perspectiva de vida diferente. Antigamente, quanto que era a faixa do AVC? 50, 60 anos. Hoje, você está subindo cada vez mais. Por quê? Porque a expectativa de vida está melhor. Porque você encontra quem? Hoje, o idoso, ele está onde? Ele está na academia, ele está no parque fazendo atividade física, ele está onde? Ele está em programas da terceira idade. Então, ele larga o emprego, ele é inserido muitas vezes em programas da terceira idade, então ele não entra naquele quadro depressivo, sobe a pressão, acabou a vida. Então, ele elimina as doenças secundárias. Qual é o sintoma do AVC? Como é o sintoma? Então, aí tem o hemorrágico, que aquele também a principal causa é a hipertensão arterial, onde que é popularmente chamado de derrame. Por derrame por quê? Porque o sangue derrama fora do vaso, para o cérebro. A principal causa é a hipertensão, mas uma das causas também que é comum é o aneurisma cerebral. Por isso que aí, pela pressão, tudo é mais comum no idoso. Mas o aneurisma ele é mais comum no jovem, no adulto jovem, na faixa dos 40, 50 anos. É mais comum. Agora, qual é a manifestação do AVC? Uma das manifestações que tem, a pessoa começa a sentir um formigamento, muitas vezes até a sensação de que está tendo infarto do coração. Começa a ter, muitas vezes, até uma dor no peito pode ser confundida. Começa a ter um formigamento no braço, na perna, começa o braço,
membro superior, braço, perna começa a ficar fraco. Por exemplo, eu estou tomando esse copo d'água, cai. É sinal que está ficando fraco. Se está ficando fraco, é sinal mais a favor de um quadro de isquemia, porque está fechando a artéria. A boca começa a entortar. E muitas vezes a pessoa começa a ficar com sono. O que é o sono? Ela está tendo um rebaixamento da consciência. Já o hemorrágico, quando o sangue ele sai abruptamente do vaso, subitamente, então ele vai destruindo o que ele vê pela frente. Uma golfada. Uma golfada. Então a pessoa tem o quê? Perdeu o movimento abruptamente. E muitas vezes entrei em coma abruptamente. Eu estou conversando com você, por exemplo, se fosse um aneurisma. Estou conversando e entro em coma. Ou começa a enrolar, estou com dificuldade para falar, se é do lado esquerdo. Se é do lado esquerdo, o quê? É pior você ter uma manifestação do lado esquerdo ou do lado direito. O lado esquerdo do meu cérebro controla o lado direito do meu corpo. O inverso. É o inverso. O lado direito e o lado esquerdo. Só que o lado esquerdo está associado, na grande maioria das pessoas, a quê? A linguagem. Então, se eu afetar o lado esquerdo, além de ter perda do movimento do lado direito, eu posso afetar quem? A linguagem, diferente do lado direito. Por isso que muitas vezes o paciente ele pode questionar, mas meu parente, doutor, foi operado, que teve um AVC, e agora vocês não querem operar o outro, esse outro meu parente, porque muitas vezes tem sequência familiar. Mas o lado esquerdo ele é prejudicial. Muitas vezes a conduta passa a ser até mesmo expectante do lado esquerdo, por quê? Porque o paciente não vai mais falar e não vai mais mexer. E aí você tem que ver o que é uma fala. A fala está envolvida a compreensão, estou falando, você está me compreendendo. Claro. E você está me dando uma resposta, são coisas diferentes. Áreas cerebrais diferentes. Estímulo e... Exatamente. E resposta. Resposta. E só que tem a comunicação entre ambas. Se eu tiver uma lesão na área aqui dos fios que levam a área da compreensão, a área da expressão, eu consigo compreender, mas eu quero falar e não consigo. Eu tenho dificuldade. Muitas vezes eu começo a ficar ansioso, pior mais ainda. Agora, vamos pensar no caso do AVC em três correlações. O esporte, o AVC, o jovem, o AVC e também o estresse e o AVC. O esporte e o AVC, onde é comum o esporte e o AVC? Aí que está o jovem é comum por quê? Primeiro, porque muitos jovens têm infarto do coração, por exemplo. Um infarto cerebral. Porque a rede da circulação colateral é muito pobre. Ou seja, esse negócio do colesterol, por exemplo, pegando o gancho novamente. O colesterol do jovem, a artéria do jovem, o fluxo sanguíneo é muito bom. Então eu não preciso de caminhos alternativos. Está bombando normalmente. Está bombando normalmente. Do idoso, eu já preciso criar caminhos alternativos, porque o sangue já não está passando adequadamente. Então o próprio organismo cria caminhos alternativos. Por isso você vê no idoso, no jovem muitas vezes, aí teve um AVC e morreu. E o idoso não. Olha, ele está bem, ou ele tem uma sequela, mas ele está bem. Por quê? Porque você tem uma circulação colateral adequada, que o jovem não tem. Já o jovem também, o que está muito associado? Ao aneurisma cerebral. Então, é a pessoa que faz esforço, então vamos supor, está jogando futebol, como jogador de futebol. Está jogando futebol, do nada ele cai e morre. Por quê? Rompeu um aneurisma cerebral. Ele fez um esforço durante a partida e rompeu um aneurisma cerebral. O senhor acredita que os jogadores, já que o senhor falou no futebol, os jogadores têm um trabalho prévio que mantém a qualidade de vida deles para poder manter uma saúde que imagina-se que o esportista tem? Não, a qualidade de vida do esportista é o seguinte, que muitas vezes você tem uma manifestação genética, meu corpo é dessa forma. Só que, por exemplo, quando você pega o Neymar, uma pessoa pequena, franzina, magra, só que ele passa a ganhar musculatura. Né, para suportar. Quando ele ganha musculatura, o corpo dele não suporta essa musculatura. A articulação dele não suporta. Então é por isso que você tem, muitas vezes, como o Ronaldo, que se machucava demais. Por quê? Porque o corpo dele não suportava o ganho de massa muscular. Como ele não suporta, hoje, com 22, 23 anos, você tem, mas com 27, 28,
o seu joelho, sua articulação não suporta. Porque ela não cresce na mesma velocidade que o músculo. Então eu não consigo manter a articulação. O problema não é o músculo, o problema é o joelho. É a articulação que não acompanha. A carga é muito pesada, mesma coisa. Minha coluna suporta o peso. Se eu engordar muito, eu já começo a fazer assim. A pessoa começa a fazer o quê? A inclinar a coluna. Por quê? Porque a carga é jogada para a coluna. Ela tenta compensar aumentando o quê? Aumentando a carga de osso. Ou se muitas vezes eu começo a pegar, ela começa a tritar. Atritando, começa a pular hernia de disco, que é uma manifestação comum também em jogador de futebol. O Evair tinha um. Tinha. Vi que o senhor, qual é o seu time? Corinthians. Corinthians, tá bom. Olha aqui, tá tão boa a conversa com o Dr. Férez, nós vamos fazer um pequeno intervalo para ele poder tomar um pouco de água e na volta vamos também falar de outras manifestações de saúde, ou falta de saúde, e também contar alguns casos que ele pouco a pouco deixou no ar nesse primeiro bloco. Voltamos já com Visão Plural. Pessoas que são metade homem e metade monstro. Coisas do além. Lendas brasileiras. Lendas gregas. Pessoas boas. Pessoas não tão boas. Gênios da arte. Gênios da ciência. Trapezistas. Amantes. Pessoas de outros planetas. Fenômenos do cinema. Enfim, se você vai xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica! Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu aumento. Mata Atlântica!
SOS Mata Atlântica, mais 25 anos. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. A edição de hoje do Visão Plural, 20 de fevereiro de 2015, está se dedicando a falar do tema neurocirurgia e neurologia, graças à presença do Dr. Félix Haddad Neto. E com ele nós conversamos no primeiro bloco, esclarecemos algumas questões e vamos dar prosseguimento, porque quando se trata de saúde é preciso muito cuidado. Doutor, o Brasil é um país de migração, um país miscigenado. Os fatores raciais têm muita influência no aparecimento de doenças A ou doenças B, por exemplo? Sim. Depende, influencia a parte étnica, né, que é a raça, mas também influencia o tipo de alimentação. Por exemplo, no Japão, você tem muito câncer de esôfago, por exemplo. É mais comum por quê? Porque o tipo de alimentação mistura muita comida muito quente com comida muito fria. Você vê uma incidência, por exemplo, na minha área, sobre aneurismas cerebrais. Você vê muito a incidência região América Latina, norte da Europa, onde se concentra maior. Você vê uma menor incidência no sul da Ásia, mas uma maior incidência no norte da Ásia, porque aí sim tem um componente genético que influencia no tipo de doença. A TPM é chamada menopausa. Como é que elas funcionam na transformação transitória do ser humano? A menopausa, o que significa menopausa? Significa quando a mulher ela tem uma alteração que ela deixa de produzir determinados hormônios, que no caso seria o estrógeno e a progesterona. Nesse momento, vamos supor em termos trazendo para patologias, a mulher naturalmente, até a menopausa, ela tem algumas doenças que ela é protegida em relação ao homem por conta dos hormônios. Por exemplo, a mulher ela tem um menor índice de doenças cardiovasculares em relação ao homem. Ela tem uma menor chance de ter acidente vascular cerebral em relação ao homem. Por quê? Pela proteção hormonal. Mas o fato de ela estar ocupando o espaço de trabalho do homem, ocupando cada dia mais o mercado de trabalho, não faz com que ela adquira algumas doenças que eram próprias dos homens? Aí nós entramos o quê? Naquele fato do hormônio, quando ela entra na menopausa e para de produzir, ela se equipara ao homem dessas doenças. Agora, com a mudança do hábito da mulher, ou seja,
o estresse. O estresse, ele se relaciona com o que seria um estresse? O que o estresse causa para a pessoa? O estresse está relacionado ao quê? A manifestações neurovegetativas. Aí você fala, manifestações neurovegetativas. O que seria manifestações neurovegetativas? Seria o quê? Manifestações eu tenho, quando eu tenho o meu corpo, eu tenho a parte consciente, eu quero pegar o meu copo, eu estou conversando com você. Mas eu não sei se o meu intestino, como ele está funcionando agora. Ele está funcionando, mas eu não sei como. O meu coração está batendo, mas eu não sei como. Isso é a parte neurovegetativa, é o inconsciente da pessoa. Então o estresse ele interfere na parte neurovegetativa da pessoa. Por isso que a pessoa começa a suar frio. Por isso que a pessoa ela começa a perder o raciocínio. Por isso que a pessoa ela tem uma ereção dos pelos. Por isso que a pessoa tem a alteração de ter relação sexual numa situação de estresse. E aí mentalmente o indivíduo ou a mulher começa a ter dificuldade de ter relação, que é uma doença muito comum hoje no ser humano. O estresse está relacionado ao quê? Ele facilita o aumento da pressão arterial. Então, se ele facilita o aumento da pressão arterial, eu predisponho a mulher a quê? A doenças cardiovasculares, a doenças encefálicas. Se ela está trabalhando, ela está comendo fora, no nível de estresse. Aí é a mesma coisa o homem, não tenho tempo para comer, vou comer trabalhando. Eu vou comer o quê? Um fast food. Eu vou aumentar minha taxa do quê? De glicemia. O fast food tem muita glicose, o fast food tem muito colesterol. Então é nisso que o mercado de trabalho interfere. Então, uma patologia, você fala, a patologia é do homem? Não. O homem está em manifestações neurovegetativas. Deixa eu fazer uma provocação que me angustia. Eu tenho visto muita mãe, não mãe desnaturada, mãe preguiçosa, dar para os seus filhos para comer todos os dias o miojo. Quais são as consequências de uma criança de 3, 4 anos, a mãe dando miojo todo dia para essa criança? O miojo ele tem o quê? Primeira coisa, quando você pensa numa comida fast food, você tem que pensar em quê? Em conservantes. Hoje nós não temos provando ainda, mas se sabe que está relacionado o quê? A alimentação está relacionada com o quê? Com o desenvolvimento de câncer, com mutação de célula genética. Quando você come também miojo, você deixa de comer o quê? Proteína. Mesma coisa no indivíduo. Você tem proteínas naturais, você tem as essenciais. Essenciais são aquelas que você não pode deixar de receber. Por quê? Porque ela faz parte da formação do material genético. Do desenvolvimento? Então, do desenvolvimento do material genético. Então, o material genético, a carga genética indica. Eu preciso dessa sequência de proteína. Então é por isso que a pessoa, muitas vezes, a pessoa que, eu sou vegetativo, eu gosto de comer alimentos naturais, eu não como carne. Ela precisa da carne vermelha, por quê? Porque tem aminoácidos essenciais. Não é simplesmente não como carne para melhorar a minha saúde. Saúde não está relacionado ao tipo de alimento, está relacionado à quantidade, ao tipo também, mas a quantidade do alimento que você ingere. Ingerir carne vermelha não é prejudicial. Depende do tipo da carne vermelha, como é feita a carne vermelha, como é feita o processo. Então, tem muito. Você comprou num lugar onde põe conservante para melhorar o aspecto da carne. Você faz como? Você põe gordura você cozinha essa carne, você frita na gordura, frita na manteiga, no óleo, o óleo é vegetal, não é? Então tudo isso interfere. A outra coisa que interfere também, quando você come fora, por exemplo. Eu vou numa feira, isso é muito comum. A feira é o exemplo típico. Você frita quantos pastéis no mesmo óleo? Aquele óleo, a longo prazo, ele é cancerígeno. Ele não é cancerígeno, vou ter câncer amanhã, depois da manhã. Não, a longo prazo. Então aquele óleo que não foi trocado, eu vou manter esse óleo aqui porque eu não vou, para aumentar o meu lucro. Vou fritando. Então o que você começa a desenvolver? Esse óleo, usado repetidamente, ele começa a liberar o quê? Materiais cancerígenos. Então, e é isso ninguém sabe.
Não é câncer amanhã, mas a longo prazo. Uma coisa que, quando nós estávamos no intervalo, nós chegamos a conversar, o senhor acha que o excesso de médicos falando na televisão sobre tudo e sobre todas as doenças faz bem ao público, ao cidadão ou não? Eu penso da seguinte forma, você tem que falar do que você faz. O que eu vejo hoje na televisão é o seguinte, conheço pessoas que falam o que o outro faz, não o que ele faz. Eu venho aqui falando do que eu faço. Eu não venho aqui falando do que o outro faz na experiência. Aí, quando você fala o que você faz, você fala a sua linguagem e a linguagem de quem precisa entender. Quando você vem à televisão para dar uma informação, você precisa dar uma informação que seja o quê? Que o público que está assistindo tome como proveito da sua informação. Se eu vir aqui, por exemplo, falar sobre aneurismas cerebrais, discorrer sobre patologia, fisiopatologia, não interessa a população. O que eu tenho que falar sobre o aneurisma? Olha, se você tem... Como você previne um aneurisma? Você sabe que você tem um aneurisma? Você pode ter um aneurisma ou não pode? Como é que você sabe se tem um aneurisma na cabeça? Porque o aneurisma mata. Se você sangrar o seu aneurisma agora, você tem 50% de chance de morrer. 25%, 50% dos que sobrevivem, 25% saem altamente sequelados, ou seja, sua vida acabou. Dos 25% que sobram, 10% é que tem uma vida perfeita. E isso se o seu aneurisma sangrou. Então, como eu tenho que prevenir? Se você tem um aneurisma, muitas vezes você tem... Que exame você tem que fazer para constatar antes dele sangrar? Por quê? A gente pensa assim, mas simplesmente para a população... Não, envolve tudo. Envolve o governo isso. Porque se a pessoa ficar sequelada, quem vai pagar a conta? É o governo. E vai pagar milhões. Nós esquecemos isso aí. Então, quando a gente fala da pessoa, a gente tem que pensar... Quando você fala em medicina, você tem que pensar hoje, a medicina ela é muito cara. Por isso que você vê os hospitais quebrando, o governo não investe, porque a medicina não aparece para dar volta. Então, o que a pessoa tem que saber? Se eu sou um especialista em aneurisma cerebral, você tem que saber o quê? Você tem que fazer um exame para detectar antes do seu rompimento. Quando é que as pessoas devem fazer exame rotineiramente para poder tentar descobrir como é que está o seu mecanismo de funcionamento? Hoje eu vejo muito, se eu falar assim para você, olha, sai agora da sua casa e vá a um hospital público, ou no seu convênio, e faça uma tomografia da cabeça. Daqui a pouco está o governo aqui, já está ligando aqui, por quê? Porque você vai onerar muito a minha saúde. E a gente pensa sempre a curto prazo, mas não é onerar. Estou falando no seguinte aspecto, tem pacientes, muitos acompanhantes de pacientes, falam, doutor, eu gostaria que o senhor pedisse uma tomografia da minha cabeça, uma ressonância. E muitas... E o que como surpresa? Eu opero o acompanhante e não opero o paciente. O ano passado aconteceu 2 acompanhantes, eu operei os 2 acompanhantes e não precisei operar o paciente que veio para a consulta. Eu operei o acompanhante porque me pediu um exame. O outro, doutor, eu tive um aneurisma, eu operei uma moça, a mãe dela também teve. Você poderia pedir uns exames para minhas irmãs? Pedi. 2 delas eu tive que operar. Então, o que acarreta isso? Acarreta que se rompesse esse aneurisma, ele ia custar muito. Para o governo, ou para o convênio, ou para quem for. Mas ia custar muito, porque envolve reabilitação, envolve custeios, envolve pessoas cuidando em casa, ou muitas vezes que você vê, esses pacientes que ficam sequelados, eles tomam o leito de hospital. Você fala, mas o que é tomar leito do hospital? Ocupar o leito do hospital. Isso que o Brasil nós não discutimos. Nós não podemos ser hipócritas aqui. Nós temos que avaliar. Quando vai alguém no hospital e fala, olha, tem pacientes na maca do pronto-socorro, não é porque o médico quer, é porque não tem vaga. E se você entrar nos hospitais, você vai ver que muitos dos leitos são ocupados por quê? Pacientes sequelados que a família não leva embora. E quando o médico vai dar alta para esse paciente, o que a família fala? O médico é insensível.
Porque chegou um momento que não é um hospital mais o paciente, é casa ou um centro de reabilitação. Então isso que as pessoas têm que entender o quê? Que romper um aneurisma cerebral fica muito caro para o Estado, fica muito caro para a sociedade. Então nós temos que prevenir, levar esse paciente para a cirurgia antes dele romper. Claro. Deixa eu falar um tema que são 16 horas e 50 minutos, o programa está quase no final, mas eu não vou deixar de aproveitar a presença do Dr. Félix para falar de alguns temas que são palpitantes. O fumo e o AVC nós não conversamos no primeiro bloco. Então, o fumo é a principal causa de todo o mal, em tudo, se você avaliar. Qual é a relação do fumo com o AVC, por exemplo? O fumo ele aumenta 10 vezes o risco de você ter um AVC na sua casa. Se você tem um aneurisma cerebral, o fumo aumenta 10 vezes o risco do seu aneurisma romper. O fumo, ele leva a um endurecimento da parede da sua artéria. O fumo, ele facilita a deposição da gordura e da glicose na parede da artéria. O fumo, ele dificulta o seu tratamento. Além do fumo ser causa de neoplasias, que é o câncer. O fumo, ele causa câncer, O fumo, quando você fala, mas eu não fumo, aí depende do tipo de pessoa que você é. Você pode ser um fumante ativo, que é aquele que põe o cigarro na boca, você pode ser um fumante passivo, que também é a mesma coisa. Então, o que acontece com o fumante passivo? Vai facilitar a ruptura de aneurisma. Por que rompe? Porque o cigarro tem nicotina. Nicotina, ele é um estimulante. A mesma coisa quando você toma um energético. Isso ninguém fala, mas é muito comum, principalmente você vê muita reportagem nos Estados Unidos. Sobre o quê? O energético, ele faz o quê? Olha, ele me deixa alucinado, me deixa ativo, me dá coragem, mas ele faz o quê? Ele aumenta a sua pressão. Por isso que jovem é comum, a pessoa morreu. Estava numa festa. Não, ela tomou energético. Se você for avaliar mesmo, mas ela estava tendo uso de energético. O energético, ele aumenta o quê? A pressão arterial. E faz um infarto do coração ou um AVC. Mesma coisa o fumo. Mesma coisa o que deixa a pessoa agitada? O café. Porque você tem receptores nicotínicos que fazem para nicotina e para cafeína, que fazem o quê? O tremor. Tanto em músculo esquelético, que é o que eu estou fazendo agora, movimentando o meu braço, quanto em músculo liso. O que é o músculo liso? Aquele que está presente no seu estômago, no seu intestino, na parede da sua artéria. Aí você pergunta uma coisa: por que o cérebro e por que o coração? São só eles acometidos? Não, todos os órgãos. Só que qual a diferença do cérebro e do coração em relação aos outros? É que o cérebro e o coração, onde você lesou, não tem célula para repor. Por isso que infartou o coração, você pode morrer na hora. É diferente se infartar o estômago, o intestino, porque você tem célula de reposição. E morreu no cérebro, acabou. Por isso que quando você fala, é um AVC, olha, eu voltei ao movimento, graças a Deus, você foi um herói. Não, é que a célula não tinha morrido, ela tinha parado de funcionar. Ela foi reativada. Aí ela voltou o sangue, voltou a passar o sangue, ela voltou a funcionar. Mas se ela morreu, você não volta mais. Agora, e esses medicamentos contraceptivos e o Viagra? Quais são os efeitos no organismo? O Viagra, ele é um estimulante. Por isso que quando você fala uma pessoa morreu, o que acontece? É aquela comum da novela. Você tem que, muitas vezes você traz para a vida real. Você tem até parece história anedótica, mas é verdade. Muitas vezes você pega a pessoa, é o típico, o cara que sai do trabalho e vai encontrar com a amante. É muito comum isso, você vê, é comum isso. Chega o quê? Ele teve, ou pela atividade sexual, rompe um aneurisma cerebral, por exemplo, e ele chega somente pela atividade sexual, ou ele toma agora o Viagra, e o Viagra leva a um infarto do coração. Por quê? Porque a pessoa ela quer aumentar o desempenho, então ela acha
Só que se ela tiver, eu posso ter um problema no coração e não saber. E por isso que você vê a propaganda nos Estados Unidos, ela sempre alerta que você tem que fazer um check-up antes de tomar o remédio. Porque o jovem pode ter um problema no coração e não saber. E essa moda da garotada de tomar Viagra? Então, é esse o negócio. Por quê? Porque ele aumenta o fluxo sanguíneo. Ele aumenta a pressão arterial em última instância. Então pode promover um infarto. Se eu tenho um problema no coração já, se eu nasci com uma alteração genética e eu não sei que eu tenho essa alteração, uma ponte miocárdica, por exemplo. Normalmente as pessoas não têm conhecimento do raio-x do seu coração. Não. Elas não desconfiam. Não desconfiam. E a pessoa não tem o sintoma, porque eu vou fazer. Muitas vezes o médico faz o quê? A carga do setor público, muitas vezes, o indivíduo pode sobrecarregar, não tem como pedir exames para todo mundo. Hoje, nos convênios, por exemplo, o médico não pode pedir exame em excesso. Entendeu? Porque tem a seguradora. É diferente. A pessoa é médica de um convênio, então ela tem um relacionamento com a empresa. Então ela não vai pedir exame em excesso. E muitas vezes é que passa o paciente. O senhor, no outro bloco, o nosso programa está no finalzinho. Do anticoncepcional você tem que perguntar. Pode falar. Do anticoncepcional é muito comum, por isso você vê muito em jovem. Até essa semana eu atendi uma moça também. O anticoncepcional não é tão imune assim. Aí eu relaciono com o cigarro também. A mulher que fuma e usa anticoncepcional, ela tem 10 vezes também. Por que você fala 10? Porque é o índice mais alto. O cigarro se relaciona com o índice mais alto em tudo. Em fazer o quê? Em fechar a veia, chama-se seios venosos, para onde o cérebro joga o sangue. Então, se você obstrui esses seios, você pode ter uma hemorragia no cérebro, você pode ter uma falta de sangue no cérebro. Então, isso aí está associado, principalmente a mulher que fuma, chama trombose de seios venosos no cérebro, que está muito associado à mulher jovem, fumante, que faz uso de anticoncepcional. Ela chega primeiramente num pronto-socorro e com uma dor de cabeça. Aí o médico avalia, dá um remédio, ela melhora e vai embora. Aí muitas vezes ela volta já com rebaixamento de consciência 3 a 4 dias depois. Aí você fala o quê? É comum você mandar embora, você pode mandar embora. Por quê? Porque quem está avaliando no pronto-socorro, aí que entra a formação do médico. O pronto-socorro, e isso aí é no mundo inteiro. Quem está no pronto-socorro não é o melhor médico, é o médico mais jovem, é o cara que se formou agora. Quem que está dentro do hospital, aí sim é o melhor médico. Então esse jovem não é um médico gabaritado, principalmente quando você se afasta da cidade de São Paulo, também dos grandes hospitais de São Paulo, aí sempre muito em serviço público. São jovens que acabaram de se formar e que não têm experiência com patologia. O paciente, melhorei, então vai embora. É jovem não é para ter nada. E aí o paciente volta morto. Ou volta rebaixado, quando você vai ver, não tem mais o que fazer. Uma coisa eu queria pedir ao senhor, quem quiser entrar em contato com o senhor, tem algum site, alguma coisa? Tem um e-mail, que é Feres-Haddad. Então, peraí, soleta para não dar problema. Então, olha para a câmera e soleta direitinho. F-E-R-E-S, Feres-Haddad, é CHADDAD@hotmail.com. Por aí, fala com o senhor. Ou entra no site da Universidade Federal de São Paulo. Unifesp. E tem seu nome? Neurocirurgia, tem meu nome. Neurocirurgia, está seu nome lá. Aparece. E aí o senhor dá palestra, etc e tal? Isso, eu dou aula na Universidade Federal de São Paulo. Sou professor, chefe da disciplina de Neurocirurgia Vascular na Universidade Federal de São Paulo, que é Sou professor, sou médico e responsável pela residência da Beneficência Portuguesa de São Paulo, Hospital São José da Beneficência Portuguesa e Albert Einstein, e dou palestras ao redor do mundo. Bem, então, para encerrar, uma coisa que o senhor falou no outro bloco, no início, o senhor, que dia é mais proveitoso para o senhor operar? Qual dia que o senhor acha que é aquele dia, o dia bom que o senhor gosta de operar? Eu acordo bem. O dia que o senhor acorda bem? O dia que eu acordo e tenho a sensação que a cirurgia não vai, eu cancelo. O senhor do minhoco, não? Não. Depende.
Depende. Depende. Como corintiano, o senhor acaba acompanhando todos os jogos do Todos os Corinthians. jogos do Corinthians. Faço questão de ir ao estádio. Faz questão de estar. Agora, nessa projeção de corintiano, o senhor, se os deuses mandam um recado, não opera hoje, o senhor Não opera. cancela. Cancela. Eu faço o que a minha consciência manda. Porque se der errado, aí eu vou me punir. Se Vai a sentir mal. cirurgia, vou me sentir mal. Se tiver alguma complicação, aí eu encaro como um erro meu e não como uma complicação. O senhor é o único médico da família? Sou o único médico. E desde jovem queria ser médico? Não, eu queria ser jogador do Corinthians. Chegou a treinar? Não? Treinei no Corinthians com 14 anos. Aí eu quebrei o braço 2 vezes. Aí minha mãe falou, não, vai ser médico do Corinthians. Então aí que eu estudei para medicina. Só que no primeiro ano eu já quis fazer neurocirurgia. Foi assim. E quem foi o técnico da época que o senhor teve no Roberto Batalha. Roberto Batalha? Roberto Batalha. Olha, meu Roberto Deus. Batalha. 1 ano com o Roberto Batalha. Aí eu quebrei 2 vezes o braço, aí não tinha... Aí o Corinthians perdeu um craque. Aí o Corinthians perdeu o craque. Tá bom. Bem, nós tivemos o prazer de conversar com o Dr. Félix Haddad Neto, neurocirurgião e neurologista, que trabalha aqui no Brasil e no exterior, fazendo bem a todos os seus clientes e também procurando colaborar para a melhora da medicina. Bem, Visão Plural da sexta-feira acaba por aqui. Voltamos na próxima sexta-feira, às 16 horas. Muito obrigado e até lá.